Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais uma live linda sobre educação positiva nas escolas. Vou esperar o pessoal começar a entrar e logo, logo já vou chamar a nossa convidada mais do que especial. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu tô nervosa em fazer a live, porque é uma pessoa que eu admiro muito, 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 com todo o meu coração. E vir aqui no Instagram, né, falar sobre educação positiva nas escolas é um desafio muito grande, porque a gente sabe que é passinho por passinho, né? Então, vamos lá, vamos recebendo o pessoal. A Cris já chegou aí. Oi, Cris! Muito bom, vou deixar o pessoal ir entrando, mas é a penúltima live do nosso projeto Educação Positiva nas Escolas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre disciplinar ou escutar. O quanto isso é difícil e polêmico, né? Nas salas de aula. Mas, enquanto vai entrando todo mundo, eu vou convidar para entrar na live comigo essa minha amada e parceira. Então, atenção! Vamos chamar ela! Vamos ver se dá certo. Oi! Boa noite, Carol! Boa noite, Gé. Tudo bem? Que delícia, que honra estar aqui. Eu nem tô acreditando que eu tô fazendo uma live contigo! Eu tô adorando. Gente, a Carol é alguém fantástica que a educação positiva também me deu no congresso. Gente, parece que é uma vida, mas foi no congresso que a gente se conheceu, Congresso da Educação Positiva. Almoçamos juntas pelo destino, né? E a Carol é minha mentora também. É graças a ela que eu consegui. Eu sabia que eu ia chorar na live hoje. Foi graças a Oh, ela que eu consegui sair de onde eu tava, né, Carol? E conseguir olhar para minha carreira de uma forma diferente, olhar para as crianças de uma forma diferente, olhar para mim mesma. Então eu sou tão grata por tu ter aparecido na minha vida e sou muito, muito feliz por tu ter aceitado o meu convite de coração. Gé, imagina, eu que te admiro demais. A Gé é uma alegria em pessoa, né? A Gé é uma pessoa que sente tudo. E olha que lindo, já chegou sentindo tudo, né? E a gente se entrega quando você vem com esse sorriso ou com essas lágrimas e com tudo que você sente de forma tão profunda, é tão bonito. Eu tenho muito que aprender com você. Ai, coisa linda. Gente, a Carol, educadora parental, vou deixar ela se apresentar. Mas ela é educadora parental e está fazendo uma revolução em Curitiba. Uma revolução nas escolas, Câmara de Vereadores. Nossa, é algo muito, muito, muito incrível que está acontecendo. E eu queria que tu contasse um pouquinho, Carol, da tua formação e do que está acontecendo aí. Bom, então eu realmente é tudo muito recente, né, Gé? Eu fiz a minha primeira formação para me tornar educadora parental há 5 anos. Desde então eu trabalho como educadora parental, mas eu conciliava com o universo corporativo. Fiz uma transição de carreira. Quando a gente falou de transição de carreira, eu tenho essa vivência das dificuldades que a gente precisa enfrentar para isso, mas do quanto o nosso coração, a nossa autenticidade nos chama para o que a gente tem que fazer, para o que a gente veio fazer nesse mundo que a gente está de passagem, né, Gé? E aí esse ano foi uma revolução muito grande, porque eu realmente saí do ambiente corporativo e me joguei de cabeça nesse universo da educação parental. Hoje eu digo que o meu trabalho é cuidar de quem cuida, né? E dentro desse guarda-chuva de cuidar de quem cuida, eu comecei atendendo famílias, depois entrei com tudo no ambiente escolar, que a gente vai falar muito hoje. Professores e pais dentro do ambiente escolar é uma potência muito grande quando resolvem, né? Realmente estar juntos em prol dessas crianças e desses adolescentes. E mais recentemente, eu com a minha parceira aqui, Alcione, entrando Amada. aonde der para entrar
dentro do poder público, porque a gente percebe que é de fato onde a gente consegue chegar em quem a gente precisa chegar, né? Hoje, com a lei da parentalidade positiva, né, que já é uma lei desde março do ano passado, a gente tem ido em todos os lugares possíveis dentro do poder público, então prefeituras, câmaras, governo, enfim, aonde for possível, para que a gente coloque esse conhecimento a serviço das famílias em vulnerabilidade social, né? Então, Porque é tem isso. gente, né, Carol, que nem conhece essa lei, que nem sabe que ela existe. Então, nossa, o quanto é importante, né, vocês estarem levando isso e levantando isso, né? Sim, a gente fala que o propósito que nos move mesmo, porque não é um ambiente confortável. Não é um Não. ambiente confortável, é um ambiente onde tem muito poder, onde tem muito ego, e a gente precisa o tempo todo lembrar por que fazemos o que fazemos, mas por que a gente está aqui e qual é o nosso Uhum. objetivo. E o nosso objetivo dentro desse espaço é, de fato, levar o que a ciência já sabe, o que a gente já aprendeu, o que está aí disponível e ainda tão inacessível, né, de alguma forma, dentro das universidades, dentro do poder público. Então, eu sempre falo também, como uma pessoa que trabalha com mentoria de carreira, né, para educadores parentais, eu falo uma frase que vale para tudo isso, né? É negligência nossa acessar o conhecimento que a gente acessa e não levar ele para o mundo. Então a gente precisa levar ele para o mundo, que é um pouquinho do que a gente vai fazer aqui, porque a gente acessou e agora a gente não pode ser negligente, né? É isso aí, Carol. E eu quero muito dizer para as pessoas, né, que estão aqui nos acompanhando, Carol, e é uma transição muito humana, né? Essa transição de carreira que a gente fez. E ter esse teu suporte foi muito além do que eu imaginava, porque é um suporte emocional. Tu passou por tudo isso e tu ajuda educadoras parentais que estão começando agora. Então, isso é lindo e, como tu disse, é um guarda-chuva de possibilidades, né? É as escolas, são os pais, são as próprias educadoras parentais. Então, é um universo enorme que a gente pode abranger, que a gente pode olhar com esse olhar tão lindo que a gente tem, né, Carol? Com educação positiva, com amor, com respeito, com sentir, né? Que é o que tu disse, assim, a gente já chegou assim sentindo, sabe? Eu me preparei o dia inteiro para essa live desde que a gente combinou, né? E eu pensei, não, né? Tu tem que ser séria e perguntar e não, pera, não sou eu essa, né? Não sou eu essa pessoa, né? Eu acho É uma que o sentir é desconstrução, né, exatamente Zé? isso. É uma desconstrução, né? Por que que a gente tem que ser séria? Por que que a gente não pode sentir, né? Eu me pego nesse lugar, vira e mexe também, assim. Não, isso não sou eu. Eu me acostumei a fazer dessa forma, mas não sou eu. E eu acho que a gente não faz uma revolução amorosa sem estar, né, sentindo esse amor aí dentro da gente, né? Então, eu acho que é isso, assim, o propósito é o nosso maior motivador, é o que vai nos motivar à ação, né? Motivação é aquilo que nos motiva à ação, e o que nos motiva à ação é algo muito, muito, muito importante e muito, muito, muito urgente, né? O nosso trabalho é em defesa da criança e do adolescente. Então, por isso que esse guarda-chuva vai ficando tão grande, né? Porque Uhum. para defender a infância, defender as adolescências, a gente tem que estar em tudo que é lugar, né, Gé? E na escola, que é onde as É. crianças e adolescentes estão. Sim, vamos para o nosso foco, né? Que hoje o foco é a escola. Mas, ó, quem quiser uma mentoria de transição de carreira, eu indico assim, ó, 1 milhão de vezes a Carol. Ai, Mas, meu Carol, Deus do céu, nós não combinamos essa propaganda grátis aqui da não Gé, viu? Mas eu combinamos. já amei eu cortar isso depois também, colocar no meu feed. Adoro, adoro. Mas, Carol, vamos sim entrar, né, para esse tema tão incrível que tu já tá de cabeça, né, que é as escolas, que eu como prof sempre tenho um lugarzinho no coração, né, as profs, as escolas, a direção, então
É muito importante falar sobre isso. E antes da gente começar, né, Carol, eu queria dizer que o pessoal que está assistindo pode fazer pergunta, pode interagir. A gente vai parando no meio da live para responder essas perguntas, para ler esses comentários, que é muito importante. Já estamos vendo rostinhos conhecidos, né? A Suzana, que faz a pós com a gente, a Morgana, a minha mãe, que está presente em todas as lives. E vamos começar, então, né, Carol? Contando um Vamos. pouquinho, eu queria que tu contasse, resumidamente, assim, como funciona essa tua entrada nas escolas. Porque tu foi, além de atender os pais, e eram pais das escolas, ou tu começou as escolas com outro foco? O meu primeiro trabalho com professores, lá no começo da minha trajetória, há 4 anos mais ou menos, começou da seguinte forma. Eu atendo num projeto social já há 5 anos, né? Famílias de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social aqui em Curitiba. E aí, enquanto eu atendo essas famílias, os professores estão trabalhando com essas crianças e adolescentes. E naquele momento eu comecei, que é um projeto de reforço escolar, né? E aí Certo. naquele momento eu comecei a perceber que eu estava trazendo algumas reflexões para aquelas famílias e que às vezes poderia talvez ser interessante eu promover essas mesmas reflexões com aquele professor que estava trabalhando com aquela mesma criança. Então eu comecei a me sentir muito angustiada com isso, de estar ali com aquela família, trazendo a perspectiva daquela criança e aquele professor, aquela professora, muito bem intencionada, mas não tinha não estava na mesma página do que a gente vinha refletindo com a família. Então, meu primeiro movimento foi muito a partir de uma necessidade que eu senti. E aí, Uhum. já eu comecei a fazer, eu pedi na cara de pau para fazer um encontro com eles, uma capacitação, que primeiro eu chamei de capacitação, depois virou uma formação, hoje a gente faz uma formação contínua. Mas aí, olha só que interessante, né? Isso foi revolucionário para as crianças. Isso foi maravilhoso para as crianças e para os adolescentes. Pais, mães e professores começaram a trocar sobre aquela criança, sobre aquele adolescente, num outro nível. E todos os adultos querendo melhorar aquele entorno daquela criança e Todos com o focadas no mesmo olhar. com o mesmo olhar e todos focados no desenvolvimento integral daquela criança, não só pedagógico ou não só Uhum. comportamental. A família muito trazia as questões comportamentais, o professor muitas questões pedagógicas, e quando a gente começou a pegar toda a questão emocional envolvida, essa questão pedagógica melhora, a questão comportamental melhora, e eu falo, não é uma mágica, né? Quando todos nós adultos resolvemos, né? E aí a gente conseguiu coisas que a gente não imaginava, assim, sabe? Crianças que já têm uma vivência muito difícil, né? Elas são crianças que têm situações de vulnerabilidade Uhum. social, então onde falta muita coisa, né? E aí crianças que tinham diagnósticos, que tinham sido pintadas, né? Rotuladas de uma forma assim muito violenta. Pela escola, muitas vezes, no encaminhamento, por vários adultos envolvidos, de repente, essa criança estava mais carinhosa, estava aprendendo melhor, estava, sabe, se relacionando melhor com a família e não é de repente, né? Então, esse foi o primeiro movimento. E aí, naquele momento, eu percebi, gente, eu preciso, né? Nós precisamos atuar dentro desse ambiente escolar. Não dá para atender só a família. Aquela criança está na escola metade do dia ou o dia inteiro, né? E aí, os primeiros movimentos foram até professores que eu conheci neste trabalho, que começaram a me indicar para escolas em que eles atuavam ou Ai, conheciam. que E lindo, aí, eu Carol. comecei a entrar em escolas. Eu quis muito que tu trouxesse tudo isso, porque em todas as lives que a gente fez, nenhuma era educadora parental em escola, né? E a gente falou sobre diversos temas, sobre diversas questões, e o quanto é difícil, né, Carol? O quanto é desafiador tu ir em busca disso, tu dar o passinho, tu plantar a sementinha, o quanto isso é desafiador. Mas te ouvindo, dá pra ver que é possível, né? Sim, Dá, sim, dá. Eu acho que é esse o ponto, assim, né, da gente entender que
sim, dá certo. Dá. E até sobre isso já é muito importante, né? A gente acha que é difícil porque não nos convidam ainda, né? Não é um lugar, a nossa Uhum. profissão nova. O nome da nossa profissão, educador parental, ele dá a entender que a gente está falando só com pais também, e não com cuidadores de uma forma geral, né? Sim. Então, não há essa vaga de uma forma estruturada em todas as escolas, como eu sei, tenho certeza que um dia teremos, né? Já temos escolas com educadores parentais, com educador parental contratado, né? Eu mesma faço Uhum. trabalho em escolas também. Mas a gente também, eu acho que fica muito nesse lugar aguardando esse convite, mas a gente precisa sair desse lugar, porque Sim. ele não vai chegar esse convite de uma forma tão simples, e não é só por causa da gente, é porque é algo muito novo, né? Então a Uhum. gente precisa bater na porta e a gente precisa dizer, olha, posso te contar um pouquinho do que eu aprendi? Posso te contar um pouquinho do que funcionou ali? Vamos ampliar o nosso olhar, né? Vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso aqui, sobre a forma que a gente faz. Vamos testar, fazer diferente, vamos ver o que acontece. E aí, de Bem repente, na as cara de portas pau, né, Carol? começam. Cara de pau. E já, cada vez que a gente é um pouquinho cara de pau, a gente vai sendo mais cara de pau. Porque você vai vendo que funciona, Claro, a entendeu? gente Não, aprende que não dá certo. dá certo. E dá certo também o que a gente se propõe a fazer na escola. Né? A gente vai na escola, vai fazer um bate-papo com as famílias, por exemplo, e aí as famílias falam assim, quando é que vai ter de novo? E a escola fala, nossa, né? Ou seja, isso tem valor, né? Sim, sim. E isso é lindo, né, Carol? Começar a live dessa forma já dá aquela esperança, né? Dá vontade de sair e fazer e abraçar o mundo, né? Mas Sim. queria entrar no tema da nossa live especificamente, né, Carol? Que ainda é muito forte a disciplina nas escolas, né? E a gente pensa em controle, em obediência, em, em tradicional mesmo, né? Por que será que ainda, Carol, é tão enraizado isso nas escolas, né? O quanto a gente precisa disciplinar, tem que aprender, todos da mesma forma, né? Não existe uma escuta, existe uma disciplina. E o quanto isso está longe, assim, do que a gente pensa, do que a ciência diz, do que as próprias escolas estão mudando, mas às vezes mudando fisicamente, né? E não mentalmente. Então, o quanto esses conceitos ainda estão bem enraizados, né, Carol? Muito, Jé. Não é só na escola, né? Eu falo que a escola é um Sim. reflexo da sociedade, a sociedade também acaba sendo um reflexo da escola, que é onde a gente se forma, então vira um ciclo que não tem fim, né? A nossa sociedade e as escolas ainda estão muito baseadas num sistema hierárquico de poder, né? De disputa de poder, né? Então, enquanto a gente fica neste lugar, a gente segue Uhum. como estamos. E o que eu sempre coloco para as escolas refletirem é: não está dando muito certo. Assim, Uhum. não está dando certo. Esse é um fato. Você pode talvez não achar que eu tenho um caminho, que a neurociência tem um caminho, né? Que o nosso conhecimento, que a educação positiva tem um caminho, mas assim, é algo que é unânime, é que não está dando certo o mundo do jeito que está. Né? Então, eu gosto muito de trazer alguns dados, né? Os adultos todos da nossa sociedade aqui brasileira, né? Recentemente, o Ministério da Previdência Social, né? Lançou alguns dados com relação aos pedidos de afastamento por saúde mental, e o que provou que a gente está, assim, mais do que dobrou nos últimos 10 anos. Então, muita gente, 68% a mais no ano passado do que no ano anterior. Meu Então, os Deus. adultos não andam bem, né? Oficialmente não andam bem, não é uma sensação, né? A gente está ali com as crianças, também os dados do SUS brasileiros, né? Os últimos dados que a gente tem, mostrando que hoje nós já temos mais crianças no Brasil e adolescentes com ansiedade do que adultos. Então, as crianças não estão bem. Fora todos os noticiários que dizem respeito a bullying e violência e práticas de violência dentro de escolas. Todos os dados que a gente tem com relação a isso nos mostram que do jeito que está, Não tá não está legal. dando certo, né? E eu acho que
quando a gente consegue ir levando isso para a escola começa a pensar realmente, e não só a escola, eu acho que isso é legal também a gente trazer, né? A escola a Sim. gente fala como se fosse uma instituição, mas a escola é feita por pessoas, né? A professora tá vendo que não tá dando certo. Ela tá vendo que o aluno não aprende, que ela não Uhum. consegue controlar, que ela não tem o domínio da turma. Então, a gente vai percebendo que essa estrutura do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu não preciso ouvir, eu não preciso me preocupar, a minha intenção é ensinar e ele que lute para aprender. Isso não vai funcionar, né? Então, tanto dentro da escola quanto na sociedade de uma forma geral, isso precisa ser revisto. Sim, com certeza. E a Prof. Dene, a minha mãe, Carol, trouxe algo bem interessante, né? Por que será que o adolescente não gosta mais da escola? E isso vem vindo, né, há muito tempo. Então, por que que ele não gosta de ir para aula? Por que que ele não gosta de ir para a escola, né? Sim, Ele não gosta porque talvez ele não é ouvido, né? Ele não é sim. escutado. Sim. Quem de nós gosta de estar aonde a gente sente que não é bem-vindo, sabe? Uhum, E essa é uma questão dos adolescentes de uma maneira geral, e a escola, que poderia ser o lugar onde ele é visto e ele é acolhido, afinal de contas, as pessoas que estão trabalhando com ele, em tese, elas têm um preparo para trabalhar com ele, né? E não é verdade, isso não sim, é, e todo mundo da escola sabe que não é verdade, né? Não sim, há esse sim, preparo, né? Sem contar, né, Gé, isso é um fato importante, assim, é a primeira vez que os professores e as famílias estão diante de uma geração nativa digital, né? É a primeira vez que estamos educando nativos digitais. E isso é sem precedentes. Ou seja, nada do que eu fiz antes talvez funcione agora. E quem está interessado em rever, em abrir o olhar e pensar, e como que eu faço então? Né? Quem está interessado de fato se aquele aluno está bem, está mal, fora dali, né? Por que sim, estamos fazendo o que estamos fazendo, né? Eu faço sempre essa reflexão para os professores, porque essa questão de ser professor é algo que tem a ver com uma vocação, né? sim, Normalmente, no momento da decisão, vem essa vocação, vem essa vontade de fazer diferente. E no meio da rotina escolar, isso vai se perdendo. sim, sim. Sabe que quando eu era prof, Carol, eu sempre amei ser prof, né? E é que nem tu disse, eu acho que é algo que tu sente, não adianta, né? É algo que tu sente que é, sim, uma vocação, que é algo que tu tem que gostar, né? Só que hoje, quando eu volto a olhar a forma como eu era prof, eu fico triste, porque eu consigo enxergar, né, o quanto violento a gente é, sem se dar conta, sabe, Carol? É algo muito forte. Às vezes eu sentia falta, assim, de corrigir provas, de escrever no quadro, coisas tão autoritárias, coisas tão tradicionais, né? E aí agora eu consigo olhar para isso e pensar, não, eu sinto falta das crianças, que era o Uhum. que era verdadeiro, né, Carol? E o quanto a gente não tem tempo para escutar as crianças, né? Tanto na escola quanto em casa, isso é geral. A gente não Uhum. consegue tirar esse tempo para ouvir eles. E quando a gente está ouvindo, a gente está no celular, a gente está fazendo outra coisa, não presta atenção. E acho que Sim. aí entra a questão da escuta, né? O que que é na prática, né, Carol, a gente escutar essas crianças, esses adolescentes? Sim, eu gosto de falar que não existe escuta sem presença. O que eu quero dizer com isso? Aparentemente, escutar é algo fácil, né? Você tá falando, tô escutando, né? Uhum. Tá aqui meu ouvido, né? Mas a escuta é de fato, quando ela é verdadeira, eu tô aqui com você, eu tô te ouvindo. Eu não tô ouvindo só tua voz. Eu tô ouvindo teu olhar, eu tô ouvindo o que você tá sentindo, eu tô É ouvindo a tua conexão. emoção. É conexão, mas olha como exige presença, Jé. Eu olhar Uhum. para alguém e estar ali de fato ouvindo essa pessoa. Isso é muito difícil hoje em dia, assim, Muito. é muito difícil. Estamos o tempo todo muito desconectados do presente. Se eu estou pensando no planejamento de amanhã, na reunião que eu vou ter amanhã, pedagógica, não sei, eu não estou com essa criança. Entende? Então, o ambiente
não favorece, ele é adoecedor, ele é um ambiente de pressão, é muito aluno, é muita aula, é muita pressão também para esse professor, né? Mas o fato é, se eu não estou presente, eu não tenho escuta, se eu não tenho escuta, eu não tenho Não tem conexão, e se eu não conexão. tenho conexão, eu não tenho aprendizagem, Uhum. né? Isso é muito importante, porque aí vem uma questão muito importante para a gente já começar a falar, né? O cérebro, e eu tô apaixonada por estudar sobre neurociência dentro do ambiente da educação. É o segundo curso que eu estou fazendo na USP já sobre isso, né? O primeiro era neurociências aplicadas à educação, de uma maneira geral, e agora ele é um curso de neurociência só sobre aprendizagem, como que o nosso cérebro aprende, né? E muito do que a gente estuda é que esse cérebro da criança e do adolescente, que ainda está aqui com o córtex pré-frontal, em desenvolvimento, né? Ele precisa estar em segurança. Essa nossa área aqui, né, desse cérebro reptiliano, se ele está em estado de alerta, eu simplesmente, o meu cérebro faz assim, ó, não vou ativar essa área aqui que é do conhecimento. Por quê? Porque eu estou em estado de alerta. Uhum. Qualquer pessoa em estado de alerta se desconcentra, né? E com essa falta de concentração não há um aprendizado pleno. Nossa. Então, imagina, todo professor tem que saber disso. Todo professor tem que saber que para um ser humaninho aprender, ele tem que estar seguro emocionalmente. Essa segurança ali, emocional, é promovida por quem? Pelo professor, que é aquele adulto cuidador, e também pela família dele, né? E Ai. aquela criança que é totalmente inundada por esse meio em que ela vive, né? Sim. Então, assim, lógico, né? Aí às vezes a escola fala assim, ah, mas professor não tem que ser psicólogo. Gente, óbvio, né? Eu nem Uhum. tô falando, né? É humanamente impossível a gente ir tratar cada questão, para isso existem Sim. todas as multidisciplinaridades. Mas a gente entender que eu preciso minimamente promover um estado de segurança na minha turma e no meu aluno, né? É importante. E para isso eu preciso ouvi-lo, né? Intencionalmente. Isso vai impactar o aprendizado dele. Isso é um conhecimento importante, importantíssimo, fundamental. E ainda não está nas faculdades também. É. E às vezes mais fundamental do que a própria matéria, né, Carol? Porque a gente está falando de se conectar para aprender, né? Tu sabe que muito antes da gente estudar educação positiva, a minha mãe era prof e eu era aluna. E ela sempre me dizia: eu só consigo alguma coisa com aquela criança se eu me conectar com ela. Antes mesmo de saber qualquer estudo. E ela me falava isso dos pais também. Quando eu me conecto com os pais dessa criança, de coração, de olhar, eu consigo atingi-los da forma que eu quero. Então, nossa, Carol, isso vem de muito antes até mesmo desses estudos científicos. E agora que a gente tem a comprovação que precisa disso, e acho que é no geral, né, Carol? Não é nem só para aprender na escola, é no geral. A gente só vai conseguir alguma coisa com essa criança se a gente tiver conexão. Sim. E essa conexão é de verdade, né, Gé? Uhum. E a gente tem que ter de verdade. Se nós adultos que já estamos mais desconectados, porque eu falo que as crianças que são as melhores, né? As crianças Sim, estão super sim. conectadas ainda com elas mesmas, com as Com suas a sua autenticidades. autenticidade, né? Então, mesmo a gente adulto que já tá meio capenga nesse sentido, a gente sente que não está sendo ouvido, não é, Gé? Sim. E a gente não quer muito colaborar com quem a gente sabe que não está ouvindo a gente, né? Uhum. Então, isso é natural do ser humano, né? Então, Sim. aquela criança, quando ela sente que ela é ouvida, o adolescente, a gente fica, né, chamando o adolescente de aborrecente, mas, gente, é a coisa mais linda do mundo quando uma turma de adolescente gosta de um professor, aquele professor com certeza conquistou aquela conexão com eles. E eles são carinhosos, eles são empáticos, eles são. Eu fiquei muito surpresa algumas semanas atrás, a turma do meu filho, ele tem 13 anos. Gente, eles organizaram uma festa para uma prof de aniversário, onde eles se organizaram que cada um ia levar, e eles no Ai, sétimo gente. ano, e
tinha bolo, tinha vela, descobriram a idade, tinha presente, tinha tudo. E quando você olha de fora, a gente poderia dizer, um bando de aborrecente, esse povo não quer nada com nada, eles não querem saber de escola, eles não querem saber de aprender. Vai dizer se eles faltam essa aula. Eles não faltam, e eles Não. querem agradar, e eles respeitam, e eles aprendem, né? Mas o quanto esse adulto precisa fazer esse movimento, né? De coração aberto com essa intenção de escuta e conexão. Uhum. E quando a gente fala de crianças pequenas, Carol, gente, elas se conectam naturalmente contigo, sabe? Tu só precisa te abrir. Só precisa te abrir para isso, porque elas estão sempre prontas, né? Para se conectar. O professor, na verdade, é alguém tão importante na vidinha delas, às vezes mais importante que os pais, né? A gente dá um valor muito grande pro professor quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, né? Eu lembro que a minha mãe conta que ela era prof de uma turma e eu era da mesma turma, só que com outra prof. Ela não quis ser minha prof, porque eu era bem pequenininha. E aí a gente fazia os temas em casa, era o mesmo tema que ela tinha dado para a turma dela. E aí ela tentava me explicar e eu dizia, não, tu não sabe nada, é a minha prof sabe. Então, a gente tem um orgulho, um amor, né, Carol, que a gente só precisa se abrir para isso, né? E aí a minha Só. pergunta agora é quanto aos professores, né, Carol, que muitos deles têm esse olhar, querem ter esse olhar, querem se abrir para isso, e ainda estão numa pressão muito grande na questão do disciplinar, né? Na questão de ter que fazer, ter que dar conta, ter que ser tradicional. Tem muitos que lutam contra isso, né? Uhum, tem. E às vezes eu até ouço dos professores assim, nos trabalhos, né, com o professor, Carol, sabe que às vezes a família pede pra gente ser mais duro. A família pede pra gente ameaçar. A Sim, família sim, pede, sim. né? E assim, eu digo, gente, esse trabalho de remar contra a maré, ele não é fácil mesmo. Não é Não, fácil pra gente enquanto mãe, pra gente enquanto educador parental, pro professor, não é nada fácil. Alguns sim. professores dizem, Carol, eu sou mal visto às vezes pelos outros professores, por estar Uhum. também, né, às vezes até um sentimento assim, a turma só quer tal professor, e aí aquele professor acaba sendo mal visto, né? Então, assim, tem, gente, tudo isso. Aonde tiver ser humano, e nesse mundo que a gente vive hoje, isso vai acontecer, né? Mas não é por isso que a gente deixa de fazer o que a gente acredita, né? Eu Sim. falo isso, eu te acolho sobre isso, eu sempre falo, eu te acolho, eu tenho certeza que isso é verdade. Isso é uma verdade em praticamente todos os ambientes escolares, né? Sim. Porque onde tem escola, tem adultos, são seres humanos, são pessoas, tem disputa de poder, também tem ego, também tem inveja, tem uma série de coisas. Mas assim, a gente precisa, a gente que tem esse propósito, que tem esse olhar e que acessou esse conhecimento, todo dia lembrado porque a gente faz o que a gente faz e tentar fazer diferente apesar disso tudo, né? A gente Sim. não pode deixar, eu não vou deixar de ser educadora parental e falar sobre isso, mesmo que vai ter um monte de gente que vai dizer que isso aí é uma baboseira e que é um mimimi, eu não vou deixar de falar sobre isso porque eu acredito nisso. E que bom que temos vocês, professores, né, que acreditam nisso, mesmo com essa pressão tão grande do autoritarismo, da Uhum. disciplina, do tradicionalismo, né, que você consiga fazer diferença, porque eu acho que eu gosto de pensar sobre uma outra perspectiva, né? Sim, é difícil fazer diferente dessa disciplina tão autoritária com todos os outros adultos pressionando para que a gente faça desse jeito. É difícil. Mas pensa sobre a perspectiva da criança, né? Talvez você seja a única pessoa dentro daquele contexto inteiro que possa fazer a diferença na vida daquela criança. Então você não pode não fazer isso. Porque pode ser que você seja a única que vai fazer isso, É inclusive verdade. contando com a família dela, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva de que talvez eu seja a única, então eu não posso não fazer, porque talvez eu seja a Não única posso pessoa que parar. não posso parar, não posso parar. E para isso a gente se junta com outras pessoas que pensam também parecido com a gente, para que a gente se nutra e isso nos fortalece e a gente segue, né? Eu falo, não somos Sim. poucos, só estamos espalhados. Se encontrem por aí, né? Sempre tem pessoas também querendo fazer Sim. esse movimento.
e quando a gente se junta, a gente se fortalece. Sim. E tu sabe, Carol, que tinha uma prof que trabalhava com a gente há um tempo atrás, trabalhava com a gente na Colorê. E a Colorê sempre tentou ter a educação positiva, olhar por essa perspectiva. Mas essa prof trabalhava em uma outra escola, no outro turno, que era uma escola mais tradicional, né? E aí ela sempre me dizia, Gé, eu aprendi tanto aqui e eu tento levar para lá, mas às vezes existem regras. Ela foi chamada pela coordenadora para tirar o recreio das crianças. E ela me disse, eu me sinto tão mal agora, tão mal, porque agora eu sei o quanto isso impacta nessas crianças. Eu sei o quanto isso faz mal para essas crianças, né? E é uma prof, uma sementinha, sabe? Mas era uma turma de crianças, Carol, que estava se beneficiando com esse amor, né? E essa prof é uma verdadeira mãezona, assim, para essas crianças. Então, é isso mesmo, né? Não dá para desistir porque a gente é uma só. E, como tu disse, como a gente se fortalece quando a gente acha pessoas que pensam como a gente, que sentem como a gente, né? Isso faz toda a diferença, Carol. E parece que não tem. Aqui em Carlos Barbosa, quando eu comecei essa transição de carreira, eu pensei, meu Deus do céu, sabe? As pessoas não sabem nem o que que é isso. Carol, a gente tá com um grupo de gaúchas pela educação positiva, né? Então, gente, isso é lindo. Tem uma em cada canto, mas tem uma em cada canto, né? E o Sim, quanto isso é poderoso, né? das transições de carreira, vira e mexe, eu tenho alguém do interior de algum lugar, né? E a pessoa fala, mas é que aqui eu tô sozinha. Eu falo, não tá. Você só não Não tá. achou ainda, mas tem que achar, né? Igual você com a Cris. Gente, a gente não tá sozinha, a gente só não se achou. Como é que eu faço para me achar, né? E eu até brinco que aqui em Curitiba, né, eu procurei no site da Escola da Educação Positiva. Eu coloquei lá Curitiba, eu estava estudando lá ainda, Curitiba, quem que tem? E eu mandei e-mail para a pessoa que tinha. Falei, oi, tudo bem? Eu estou estudando. Cara de pau! Mas a Lid, que é uma psicóloga na abordagem da educação positiva, aqui em Curitiba, foi a primeira pessoa que eu fiz essa busca. Olha como a gente tem Uhum. que ser intencional nessa busca e olha como isso nos fortalece, né? E sabe uma Sim. coisa importante que me ocorreu de falar até sobre isso também, com relação às profs, do quanto elas se sentem incompreendidas nesse processo, né? E às vezes violentadas, enfim. A gente tem que cuidar também, e é um cuidado constante, né? Esse outro adulto, a gente, quer dizer o seguinte, às vezes a gente recebe esse tipo de, por exemplo, essa diretora vem e fala assim, você tem que tirar o recreio dessas crianças, por exemplo. E às vezes a gente fica com raiva. E a gente quer trazer esse conteúdo para esse outro adulto com raiva. E a gente tem que lembrar que nesse estado de alerta, esse outro adulto também não vai se conectar comigo. Não Que serve só para as sempre crianças, né, Carol? Serve para a gente também. eu falo, gente, mas não adianta, eles não me escutam. Na verdade, às vezes você já berrou com todo mundo também dos adultos e não é por aí o caminho, Jé. Não é por aí. Uhum. O caminho a gente fala sobre respeito, fala sobre escuta e fala sobre diálogo. Nós não vamos conseguir nos relacionar e entrar realmente nessas outras portas de outros adultos, e às vezes esses adultos com poder, no grito, na violência, sem escuta, sem diálogo, sem respeito, Com né? certeza. Então, vai ser importante a gente também lembrar disso, porque às vezes a gente esquece, foca no respeito com a criança e esquece que a gente precisa encontrar caminhos pacíficos, que não fomos acostumadas às vezes Não. a encontrar, mas a gente vai precisar encontrar um caminho pacífico e de respeito com esses outros adultos. E a minha experiência dentro de escola é que é possível, né? Então eu percebo às vezes quando eu estou fazendo uma fala para professores, por exemplo, é a primeira vez, eu tenho braços cruzados. Quem é você? A cara da pessoa diz, quem é você que nunca teve o chão da sala de aula para estar falando disso? E eu sigo com muita humildade, né, falando sobre o que eu acredito. E é impressionante como braços vão sendo descruzados no decorrer do processo. Às vezes demora,
Às vezes não demora, às vezes, né? Mas é importante que a gente também faça isso com empatia e com respeito. Perfeito, Carol. Com certeza. Quando a pessoa vai relaxando, confiando, se sentindo segura, aí ocorre a aprendizagem de todas as formas, com todas as pessoas, né? E, Carol, eu queria falar um pouquinho da perspectiva da criança agora, né? Que também é muito importante. O que acontece quando essa criança não é ouvida, né? O que acontece quando essa criança é disciplinada? O que acontece quando não existe uma conexão, né? A gente vai entrar agora com certeza na questão das emoções, né, Carol? O quanto a gente não foi alfabetizado emocionalmente e o quanto as crianças de agora também não são e precisam de ajuda para isso. E eu acho que quando elas não são ouvidas, né, Carol, elas entram num mundinho delas e elas não sabem nomear o que está acontecendo. Sim. E eu falo que aí são crianças que não estão comportadas, estão silenciadas, né? Hum. Estão silenciadas e esse silêncio custa, né? Esse silêncio custa aquela criança. Eu tenho visto assim, é de assustar. Recentemente, numa escola, a turminha de 8 anos, do segundo ano, com muitos casos de automutilação a ponto de ter que chamar as famílias para conversar sobre isso com 8 anos, né? Então, veja, cada vez mais cedo. É uma turminha que estava muito bem até comportada, essa, né? A gente não deixa de sentir, né, Gé? A gente não deixa de sentir. A gente para de confiar que eu posso expressar o que eu sinto nesse ambiente, né? Uhum. E eu desisto muitas vezes de tentar pedir ajuda para atravessar o que eu estou sentindo. É só isso que acontece, né? Então, Só isso, né? só tudo isso que acontece quando a gente está ali com aquela turma com o poder exercido ali através da força, muitas vezes, né? E dessas violências invisíveis, né? Então, é muito importante a gente falar disso, assim. As crianças precisam de corregulação emocional, né? O que uma criança precisa? De um adulto regulado emocionalmente, que me empreste essa calma dele para que eu possa me regular novamente. Aonde que essa criança está encontrando esse adulto regulado emocionalmente? Em lugar nenhum. Né? Então, essa criança não tá encontrando isso em casa, ela chega na escola, ela não encontra isso na escola também, e isso tem trazido esses dados que a gente já falou aqui, né? De Querendo ou ansiedade. não, né, Carol, eles vão buscar de outras formas, né? Se eu não sou ouvida e se eu não sou corregulada, porque as crianças ainda não sabem se regular sozinhas. Então, se eu não encontro isso em lugar nenhum, eu vou buscar de outra forma, né? Eu vou buscar Sim. nas telas, eu vou buscar na comida, eu vou buscar. Meu Deus, tem diversas anestesias que a gente, como adulto, também tem, mas que a criança acaba buscando nisso quando não tem essa regulação em outro lugar, né? Muito. E às vezes até com outras crianças ou adolescentes, o que também não tá certo, né, Gé? Sim, É, eu, sim. né, eu recentemente fiz um trabalho com adolescentes dentro de uma escola por causa de uma questão de bullying muito grande que estava acontecendo. E não foi incomum ouvir deles, né, crianças e adolescentes, mas a partir ali do fundamental né, não os pequenininhos, quem é o seu adulto de referência? Não tenho. Pode ser meu primo de 13 anos? Pode ser meu irmão de 14 anos? Pode ser. Como não tenho um adulto de referência? Como eu não tenho o que eu falava de referência, aquela pessoa que você pode contar como você se sente, aquela pessoa que te ajuda a atravessar suas emoções, né? Então a gente precisa estar muito alerta sobre isso, gente. Sim. E aí, voltando para essa questão da sala de aula, muitas vezes o professor fala, mas como que eu vou fazer isso, né? E aí que eu chamo as escolas para isso, gente. Mas sempre fizemos de outra forma, por exemplo, né? Uhum. Nunca foi necessário. O professor de matemática tem que levar só matemática. Gente, nunca foi de outra forma, talvez, ok. Não tá dando certo, eu posso te provar com todos os dados que você me pedir, Uhum. então esse é o motivador, né? E aí a gente a gente precisa tentar fazer diferente, se não está dando certo. Se não está dando certo, eu nunca fiz. E como que a gente faz então? Eu tenho que buscar esse conhecimento.
Eu tenho que trazer formação para esses professores. Eu tenho que oferecer curso, formação. Isso não está chegando ainda na faculdade, não Sim. está chegando ali na pedagogia, não está. Mas a ciência já traz isso de forma muito clara, né? Então a gente precisa, enquanto escola, levar isso, porque isso impacta a aprendizagem, inclusive. Né? Não impacta só, mas esse negócio de saúde emocional não tem nada a ver com aprendizagem, não tem tudo a ver, Tudo né? a A gente ver. tudo a ver. Se essa criança está em Sim. sofrimento, se essa criança está silenciada, se essa criança está muito mal, ela não está aprendendo nada. E qual que é o nosso Não. objetivo? É a gente fingir que... É a gente ter a intenção, eu falo sempre isso, né? A gente quer ter a intenção de ensinar ou a gente quer que ele aprenda, né? É diferente. Eu quero que ele Uhum. aprenda. Então, o que que eu faço para ele aprender? Eu tenho a intenção de ensinar, eu ainda estou aqui no meu mundo do que eu quero e do que importa, né? Não, eu quero que ele aprenda, então eu preciso saber como o cérebro aprende, né? O que que as emoções têm a ver com isso? O que que é esse negócio de corregular emocionalmente? E, inclusive, eu recomendo para quem nunca leu sobre corregulação emocional, aquele livrinho Coelho Escutou, que eu amo, que ele é um livro em tese infantil, mas eu trabalho muito com professores com esse livro, porque ele é o exemplo do que é a corregulação. É a coisa mais linda, Carol. Depois que tu me indicou, eu tenho ele lá na minha sala de atendimentos para trabalhar com os pais, né? Porque é exatamente isso, né? É o escutar. Nossa, esse livro é muito lindo mesmo, assim. E o quanto, né, Carol, a coisa muda completamente de figura quando a gente escuta, quando a gente se conecta. E quando tu fala das Uhum, pessoas de referência, um dia me fizeram essa pergunta: quem é a tua pessoa de segurança? Eu agora como adulta, tá? E como é uhum, difícil responder isso, né? uhum, Será que a gente tem uma pessoa de segurança, né? Eu uhum. me sinto segura com o Rafa, é a minha pessoa de segurança, mas porque eu consigo falar e ser ouvida, porque existe uma conexão, mas nem sempre a gente consegue ter isso com o nosso marido, com a nossa amiga, com a nossa vizinha, né? E o quanto a gente precisa dessa pessoa de segurança para nos corregular e o quanto as crianças precisam disso, né? Eu acho lindo isso que vocês fazem em Curitiba, que vocês se encontram em várias, ou tu e a Uhum. Alcione, ou tu e a Maia, o quanto isso precisa, né? Essas são as pessoas de segurança. Essas são as pessoas Sim, que tu consegue ser quem tu é de verdade e tu consegue ser ouvida. E o quanto sim. isso muda totalmente quando a criança tem, né? Totalmente, Gé. Num ambiente onde a criança não pode ser ela mesma em nenhum ambiente, nem em casa, né? Ela não sabe, ela se perde, né? Ela precisa poder ser ela mesma. Ela precisa, e a criança vai abrir mão dessa autenticidade dela para se Vai se sentir amada. afastando, né, Carol? Vai se afastando, porque a criança, até por um instinto mesmo de sobrevivência, ela sabe, principalmente as menores, mais ainda, ela vai abrir mão das necessidades dela, da autenticidade dela para pertencer e se sentir amada. E o que que nós estamos fazendo de errado, né, de tão errado, famílias e escolas, né, para que essa criança não se sinta pertencente e amada do jeito que ela é, pelo amor de Deus? Né? Que necessidade é essa da gente querer rotular as crianças, da gente querer o tempo todo, por que não amar essa criança como ela é, com a potência dela, né? E nesse sentido, as escolas, né, os professores têm um poder muito grande de tentar enxergar o que aquela criança faz, o que é a força daquela criança, né? Eu falo muito para os professores, gente, não chamem os pais só para ficar criticando a criança, né? É um bando de crítica para as crianças o tempo todo, é todo mundo apontando. Imagina se isso acontecesse na nossa vida adulta, né? Eu chamar a tua mãe para falar assim, olha, foi muito legal a live, mas a Jé precisava melhorar nisso de... tudo tem... Imagina, É né? E você absurdo, né? Sou absurdo. é um absurdo. E com as crianças não é. A gente tá o tempo todo criticando e apontando cada uma das coisas que ela precisa melhorar. E ninguém enxergando a potência que aquela criança tem, né? Ninguém querendo observar sobre isso, né? E isso muda tudo, Jé. Quando alguém diz pra gente, assim, até adulta, né? Jé, você consegue. Jé, você é maravilhosa.
você pega e fala, meu Deus, eu acho que Eu eu sou sou, mesmo? eu acho que eu sou, né? Então, assim, a criança, ela vai acreditar nela mesma depois que os adultos acreditarem, gente. Ela precisa que algum adulto acredite nela primeiro, né? Carol, vou ler alguns comentários. Eu tô Agradeceram a vendo aqui dica do também. livro. Ai, eu queria tanto se desse tempo da gente. Tu tem ele aí, Carol? Tenho ele Tá, tá por aqui, tá tá. sempre Vamos ver se perto. dá tempo depois da gente ler pro pessoal, porque é tão lindo, tão lindo. Quando tu É leu muito pra mim, eu lindo. quase chorei. Uhum. E a Prof. Dene também falou, né, Carol? Eu já demorei um trimestre inteiro para conseguir conexão com os alunos, pois eles estavam encurralados na caixinha. O quanto eles são colocados nessa caixinha, nesse lugar, e a gente demora muito mais para conseguir tirar eles daí, né? Para conseguir essa Uhum. conexão. Olhar curioso, olhar curioso para o comportamento sem julgamento, né? A Uhum. criança é uma potência, tem uma potência. A gente só precisa conseguir olhar para isso, né, Carol? E de forma Uhum. prática, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre como, então, sim, existir esse limite, existir esse aprendizado, existir o que precisa, né, ser colocado na escola, mas dessa forma, com amor, com respeito, com escuta, com presença, com conexão. Eu acho que esse é o maior desafio, né, Carol? Porque muitos professores trazem isso pra gente. Tá, mas se eu ficar escutando, eu não vou ter tempo de fazer isso, né? Eu tenho que dar disciplina, eu tenho que aplicar as provas, eu tenho. Então, como colocar isso em prática, podendo escutar, né, Carol? Que eu acho que é muito do que tu trouxe no início, né? Que a gente precisa envolver todo mundo. Eu acho que é esse o principal ponto, né? Sim, eu acho que a primeira coisa é a gente ter essa intenção, né? Se a gente estiver com essa intenção de se conectar, né? E esse conhecimento de que me conectar é importante para o meu resultado final aqui da aprendizagem pelo qual eu sou cobrada, eu já tenho certeza que pelo menos reduzir danos no caminho nós vamos, Sim, é né? meio caminho Nós andado. meio caminho andado. Se eu tô só com a intenção de levar o Sim. que eu sei, isso é muito comum, Jé, muito, de falar assim, meu, não, olha, até no projeto que eu faço parte, professores voluntários, né? Às vezes eu ouço do tipo assim, eu não vou mais atender criança tal, porque assim, eu não estudei tantos anos para criança chegar e não querer me ouvir. Olha como eu tô no meu ego, no que eu estudei, que as crianças deviam vir assim, assim, batendo palma, porque eu estou aqui disponível para ela nesse momento. Que lugar é esse que eu preciso me manter para, né? Assim, olha que coisa doida, né? Então, eu Nossa. acho que o simples fato da gente ter, né? Não é simples, a intenção de realmente me conectar, porque eu tenho conhecimento de que isso vai transformar o resultado final ali, inclusive, é uma das vantagens, né? Eu acho que já é meio caminho andado, porque pelo menos a gente vai tentar fazer diferente. A intenção vai Uhum. nos mover, né? E isso já vai trazer redução de danos. Essa autoobservação, né, além da intenção, essa autoobservação sobre a gente mesmo é muito importante, Jé. Isso é uma coisa constante. Eu viro e mexe, eu tô chateada com alguma coisa, eu falo assim, mas por que que eu fiquei chateada com aquela pessoa? Uhum. Por que isso que ela falou me pegou? Porque não é Me sobre o que o outro incomodou fez. tanto. O que me incomodou, né? Por que que esse comportamento desafiador do teu aluno te deixa assim tão desesperada a ponto de que eu tenho certeza que você gostaria que ele saísse da escola ou mudasse de turma aí dentro de você? Por quê? Por que será que essa criança está bem na tua frente? O que será que ela veio te ensinar? Eu falo que assim, as crianças não estão na nossa sala de aula por acaso, assim como nossos filhos não estão por acaso, né? Eles vieram nos ensinar algo. E quanto mais desafiador tá pra gente, é porque tá mais difícil de aprender essa lição. E veja por que isso também é importante, Jé, porque eu paro de tentar fazer com que essa criança pare de fazer isso que tá me atrapalhando e mudo o olhar para mim. Por que tá me atrapalhando? O que tá Uhum. tão difícil? Por que é tão difícil para mim isso, né? Uma Eu acho que criança sempre começa pela gente, né, Carol? Qualquer começa processo pela vai começar pela gente.
pelo autoconhecimento, pela autoobservação, para saber o que a gente está sentindo, né? Sim, e aí, por último, sabe, Gé, as crianças são as nossas bússolas, né? Elas vão dizer pra gente também na sala de aula o que elas estão necessitando, sabe, enquanto grupo. Uhum, É uhum, interessante que quando essas crianças recebem respeito, elas tendem a ser mais respeitosas. Quando essas crianças são ouvidas, elas tendem a ouvir. E elas se tornam muito mais colaborativas para o nosso entendimento do que é colaboração, inclusive, aham, né? aham. É muito comum os professores que vão fazendo esse teste, né? Experimenta chegar e perguntar como que eles estão. Saia do automático. Veja, quando a gente fala saia do automático, da lista, do to-do list, que a gente vem sempre com ele na cabeça, e eu sei que eu estou sempre tentando sair disso também, né? Quando a gente sai disso e vem e respira e entra e pergunta como é que vocês estão, né? Às vezes as crianças não... Oi? Né? Como assim? Adolescentes também. E eu acho que eu estou perdendo tempo nesses 5 minutos iniciais, promovendo essa conexão, promovendo essa relação ali dos 4 P's de alguma forma, né? Dentro daquela minha conexão daquela aula com aquela turma. Eu não estou perdendo tempo, gente. Eu estou fazendo algo que a neurociência já explica, que a teoria do apego seguro já explica, que os mamíferos já sabem há 1 zilhão de anos, que o desenho original já explica, né? Então, assim, quando eu faço isso, gente, é impressionante, né? Eu falo, gente, testa. Não precisa acreditar em mim. Testa. Testa antes de corrigir um comportamento. Testa perguntar o que aconteceu. Tá tudo bem com você? Né? Quando eu começo, eu falo até para as orientadoras educacionais, né, que às vezes estão ali só recebendo as buchas, né? Então vem Sim. a criança que se comportou mal e ela já sai corrigindo, né? Pergunta o que aconteceu, pergunta por que ela não, né, com quem que ela poderia contar, o que você acha do que aconteceu, pergunta, né? Esse olhar curioso nosso faz com que a gente de fato tenha essa escuta ativa, presença, escuta ativa, conexão, Então, aprendizado. que lindo, Carol. Nossa, que aula! Que aula! Muito, muito, muito lindo tudo isso, né, Carol? E saber como isso funciona na prática, que dá certo, o caminho para isso, nossa, isso é muito importante, muito importante. Eu te deixei para o finalzinho, tu e a Mari Furtado, porque eu sabia que justamente viria, né? Toda essa entrega, todo esse carinho, nossa, foi um presente, uma bênção para nós poder te ouvir hoje à noite, Carol. E queria que, se tu tem o livro aí, mostrar para o Sim. pessoal o livro do Deixa eu ver que Coelhinho. classificação. Peraí. Sim, a Cris colocou aqui enquanto a Carol busca o livro. Que energia maravilhosa de vocês. Amei a live. Parabéns, live top. Pais e mães deveriam ouvir e talvez professores também. Então, muitos comentários, live maravilhosa. Mas eu queria que a Ah, Carol finalizasse o assunto, né, da escuta das escolas com essa história linda e maravilhosa. E depois, Carol, a gente tem uma novidade, assim, ó, incrível para quem ficou até o final, né? Tô ansiosa para contar para a galera, mas queria que tu mostrasse para eles o livro, que eu acho que quando a live é falada, né, sobre escuta, esse livro vem muito a calhar, né, com tudo isso. maravilhoso, Gé. Então o livrinho é esse, gente. Até quem quiser printar, vou deixar assim de um jeito que dê para vocês verem. Porque, ele é muito maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. Vamos lá. O coelho escutou. É. Vamos ver, dá para ver? Dá? Uhum. Um dia, Vitor decidiu construir algo. Alguma coisa nova, alguma coisa especial. Alguma coisa incrível. Vitor estava muito orgulhoso. Mas então, do nada, tudo desabou. A galinha foi a primeira a ficar sabendo. Que pena, sinto muito, muito por isso ter acontecido. Vamos falar, falar, falar sobre isso. Mas Vitor não estava com vontade de falar, então a galinha foi embora.
em seguida veio o urso. Que horrível, eu aposto que você está muito bravo, vamos gritar! Ah! Mas Vitor não estava com vontade de gritar. Então o urso foi embora. O elefante sabia exatamente o que fazer. Eu posso consertar isso, nós só precisamos lembrar exatamente como as coisas eram. Mas Vitor não se lembrava. Então o elefante foi embora. Eles vieram um por um. A hiena perguntou, vamos rir? O avestruz perguntou, vamos nos esconder e fingir que nada aconteceu? O canguru disse, que bagunça, vamos jogar tudo fora? E a cobra propôs, vamos brigar com outra pessoa? Mas Vitor não estava com vontade de fazer coisa alguma. Então todos foram embora e Vitor ficou sozinho. Quieto, Vitor não percebeu a chegada do coelho, mas ele foi chegando cada vez mais perto, até Vitor sentir a presença dele. Juntos ficaram em silêncio, até Vitor dizer, por favor, fique comigo. O coelho escutou. O coelho escutou e Vitor falou. O coelho escutou e Vitor gritou. O coelho escutou e Vitor lembrou. O coelho escutou e Vitor riu. O coelho escutou os planos de Vitor para se esconder, para jogar tudo fora, para brigar com alguém. Por tudo isso, o coelho não foi embora. E quando chegou a hora, o coelho escutou os planos de Vitor de construir tudo novamente. Mal posso esperar, disse o menino. Vai ser incrível. Ai, Eu gente, amo. a história é muito linda. É muito lindo o quanto a gente precisa ser coelho, né, na vida das crianças e o quanto a gente precisa de coelhos nessa vida, né? Porque a gente E só o quanto precisa ser ouvida, né, Carol? a gente só precisa ser ouvida. Ele só queria que alguém estivesse ali e validasse aquilo que ele está sentindo. E aí, depois de eu estar ali e sentir que tem alguém comigo, eu posso voltar a planejar, a fazer de novo, né? A Maia fala uma frase que eu amo, que é essa gororoba emocional que a gente precisa pôr para fora, né? Ela fala, a gente precisa pôr para fora essa gororoba emocional sem julgamentos, né? Isso é muito importante mesmo. É algo que às vezes, veja como a gente, eu faço um trabalho com as profs, às vezes, né? Dela desenhar que livro, que animal será que ela é, né? Eu sou, por exemplo, o animal ali que fica toda hora tentando relembrar, mas exatamente o que aconteceu. E olha como a gente faz isso nas escolas também. Não, mas o que aconteceu? Querendo saber Muito. dos fatos. Eu quero saber dos fatos, mas não é sobre os fatos, né? Como é que você está se sentindo? E aí, quando você pergunta, um chora e põe para fora, o outro fala, eu fiquei muito bravo. E aí, quando eu deixo isso sair, né? É Eu fui aquele ouvir. suspiro de vomitei tudo que precisava. Vomitei tudo, saiu aquela gororoba, aquele nó, e eu posso voltar a me relacionar. Gente, experimentem fazer isso com as crianças em sala de aula, dentro do ambiente escolar, com os adolescentes. Não achem que isso não funciona para adolescente, gente. Essa cena do coelho que só se aproxima e ele sente a presença real do coelho. A Jé sabe, né? Eu tenho experiências assim com adolescentes dentro de escola que foram absolutamente transformadoras para mim, né? Adolescentes muito desafiadores, muito difíceis, muito violentos, que sem dizer uma palavra, eles vão percebendo que eu estava ali com um olhar um pouco diferente, observador, curioso, e eles vão desmontando e eles vão se conectar. Eles são maravilhosos, eles captam isso assim no ar, né? Quando a gente de fato está disposto a escutar, né? A estar ali presente para escutar, essa conexão ela vai acontecer e o aprendizado vai acontecer e a gente vai ter feito alguma coisa de boa nesse mundo, né, Gé? Que lindo, Carol! Que lindo, que lindo, que lindo saber que isso é possível.
te escutar. Meu Deus do céu, foi uma verdadeira aula que tu nos deu hoje à noite. E queria te convidar, então, enquanto a gente vai finalizando, muitos comentários, amaram o livro, tinha gente que não conhecia, vai comprar. Que história linda, que fofura esse livro. Ai, a Alcione entrou! E ela Falamos de entrou! ti já! E antes de Eu falo finalizar, dela né, Carol? sempre. Pode falar. Não, eu ia falar, eu sempre falo da Alce e ela não tá aqui, mas hoje ela entrou pra ver a gente. Olha lá, Tu ela. viu? Tu sabe, Carol, que a Alcione também foi alguém que me ajudou muito, assim, porque antes de sair da Colorê, antes de começar o ano, antes de ir pro congresso, eu mandei um áudio pra ela. Tu acha que eu tô maluca de me tornar educadora parental? E aí a gente trocou muitos áudios. Ela foi uma fonte muito grande de inspiração, assim, para mim conseguir fazer o que eu fiz também. Então, o quanto a gente é grata, o quanto é bom ter essas pessoas nas nossas vidas, né, Carol? E eu acho que pegando esse gancho maravilhoso, né, de parceria, de carinho, de conhecer novas pessoas, eu e a Carol temos uma novidade incrível que ainda, né, não foi divulgada, não foi falada, porque a gente não podia, né, Carol? Mas eu acho que eu tô vivendo um sonho, assim, porque não parece real, né? Não parece real. Primeiro, estar num projeto contigo, né? E depois nesse projeto, né, Carol? Então, eu conto, tu conta. Ai, eu sei, eu não sei, você é a dona da live, pode contar, Jé. Gente, fomos convidadas, eu e a Carol, para sermos coautoras de um livro maravilhoso da doutora Ju Franco, que é alguém que também a gente admira muito, a gente tem um carinho gigante, é uma pessoa transformadora e fomos convidadas para escrever um capítulo, sermos coautoras desse livro, né, Carol? Conta para o pessoal o tema, o título desse livro maravilhoso. Educação positiva nas escolas, em breve, em março, e a gente vai estar lá. Estou aqui trabalhando no meu capítulo. Ai, Gé, não dá para colocar em palavras mesmo. Bom, a Gé sabe, eu encaminhei para você, né, o áudio da doutora Ju, que eu fiquei assim, gente, não, é muito doido quando a gente se coloca num lugar assim para o mundo, né, de entrega, né, o quanto algumas coisas vão acontecendo. Eu nunca imaginei um áudio da doutora Ju para mim, já vamos começar por aí, né? É uma pessoa que eu nem vou falar oi para, ai, foi engano, entendeu? Nem se eu ai, desculpa, foi engano, entendeu? Então, assim, uma pessoa que a gente, né, admira demais. Eu entrei na educação positiva muito pela doutora Ju, por tudo que Uhum. ela trazia, tão disruptivo, e o quanto isso ajudou nas minhas relações familiares primeiro e depois em todos os movimentos como educadora parental também. E hoje fazer parte de um projeto desse, né? Sobre a gestão dela, com ela, sobre a educação positiva dentro do ambiente escolar, que é onde a gente acredita tanto que a gente tem que estar, né, Gé? Ao lado de pessoas assim tão incríveis. A Alce também tem um capítulo nesse livro. Eu tô vendo. A Alce também tem, sabia? Não sabia? A Alce também tem um capítulo nesse livro. Coisa E a gente, boa! daqui em diante a gente só vai falar disso. Então a gente está falando Sim, pela e primeira sabe, vez Carol, agora. são muitas potências juntas, né? A gente olha para o grupo e a gente vê é muita mulher potente, é muita vibração nesse livro e o quanto esse livro precisa ser escrito, olhado, falado, levado para as escolas, né? Então, nossa, eu estou muito orgulhosa, muito feliz e quero que esse sentimento chegue em todas as pessoas, né, Carol? Totalmente, Jé. Eu acho que a gente precisa levar esse conhecimento, a gente pode levar tudo isso, a gente está levando uma energia tão grande em cada vibração do que a gente vai levar em cada palavra do que a gente vai escrever nesse livro.
E vai ser incrível, eu acho que vai chegar onde precisa chegar, né? Vai ser aí todo ancorado nesse conhecimento tão potente da educação positiva, da Ju, que é uma pessoa assim que eu não sei descrever em palavras, a entrega, o coração, né? Pela causa e em cada relação com a gente também. Então, assim, vai ser demais, a gente está muito feliz. E em breve a gente vai contando mais, mas ele lança em março de 2026. A gente tem que entregar até começo de novembro o nosso capítulo, né? Já! Mas a gente está fazendo com muito carinho, com muita responsabilidade, Sim. com muita esperança de que isso chegue, né, nas escolas, para os cuidadores, para os professores, né? Para que a gente construa, de repente, mais empatia, mais amor, mais conexão e mais escuta dentro da escola. Com certeza, Carol. Estou muito feliz de compartilhar isso contigo, com a Alce, com a Ju, com tanta mulherada linda e maravilhosa. Eu quero te agradecer de todo o meu coração por estar aqui comigo essa noite. Eu sou muito grata por te ter na minha vida, por ter tanta gente maravilhosa em busca disso tudo. E saber que tu fez parte dessa transição, Carol, e tu tá aqui comigo hoje faz todo o sentido do mundo para mim. Então eu te agradeço muito, muito pela live, pela aula que tu nos deu. Agradeço muito todo mundo que tá aqui, né? A Suzana, nossa, sensacional. A Gorete, a Alcione, todo mundo que tá aqui assistindo junto com nós. Foi muito bom, muito potente. E eu sou muito grata, de verdade, tá? Ah, eu sou muito grata, Gé. Eu que sou muito grata por ter todas essas pessoas na minha vida, por ter você na minha vida. Gente, a coragem, a sensibilidade da Gé é algo que, assim, é impressionante. Ver a tua autenticidade, assim, florescer, assim, né? Renascer, florescer, Tão bom, né, transbordar. Carol? Tão bom, gente. Quando alguém transborda na sua verdade, na sua autenticidade, ela transborda, vem parar na gente. Você fala assim, meu Deus, eu achei que eu ia ensinar, aprendi. Eu achei que eu ia ensinar, aprendi, né? É assim que eu me sinto em Maravilhosa. praticamente tudo que eu tenho feito. E com a Jé foi incrível. Imagina, para mim é uma honra enorme estar nesse projeto das escolas, nessa live e nessa vida e nessa caminhada de educadora parental com você. E que delícia todas essas pessoas lindas. A Cris também está aqui, maravilhosa. Eu Aham. estou muito feliz de estar caminhando ao lado dessas pessoas tão incríveis. E a gente tá só começando, né, Carol? A gente tá só começando esse caminho maravilhoso. Muito obrigada, tá? Foi fantástico. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Um Obrigada, beijo. gente. Amei. Obrigada. Beijo.